Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. O anúncio que eu tenho, do chamado da Carol, que já chegou. A gente pegou somente a data, tá bom? Para saber a data que ela vai, para ela resolver as coisas na empresa lá, para ela acertar as contas para sair do trabalho. A empresa estava esperando também o chamado dela chegar para ela saber quando vai fazer o desligamento da empresa. Ela já fechou a faculdade para ir, agora ela precisa fazer o desligamento. A data do chamado dela vai ser dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro ela está então iniciando a missão, tá bom? Como que a gente sabe a data e não o local ainda para onde ela vai? Eu pedi para um irmão de confiança imprimir, então esse irmão sabe. E ele não compartilhou com ninguém. Então ele imprimiu e a gente vai ler esse chamado, tá bom? Ficou selado dentro do envelope, a gente vai ler o chamado somente na quinta-feira, tá bom? Então a gente vai fazer a abertura do chamado, quem quiser participar, eu vou tentar fazer uma live, tenho que ver como é que faz, estou pedindo ajuda aqui para algumas pessoas, para me fazer a live, vai ser às 21 horas, 9 horas da noite aqui, horário de Brasília, tá bom? Por que na quinta-feira? A gente ia fazer no domingo, mas o Vinícius, ele vai fazer uma operação na sexta-feira, e para que ele possa estar presente, tá bom? Então a gente vai fazer na quinta-feira, às 21 horas. Estão todos convidados aí, então, para essa live, para anunciar para onde Carol vai, né? Todos podem dar o palpite aí, tá bom? Quem sabe João Pessoa, né? Eu acho que esse é um dos meus palpites, talvez João Pessoa aí. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, ela comprou um mapa grandão, né? Cada um vai dar o palpite para onde ela vai. E aquele que chegar mais perto do lugar para onde ela vai ganhar uma caixa de Ferrero Rocher, né? Essa brincadeira só vai dar para fazer aqui, né? Para dar pessoalmente para a pessoa aqui, né? Porque se fazer online no YouTube, talvez muitas pessoas acertem e não vão conseguir dar Ferrero Rocher para todo mundo. Então, a gente vai fazer a brincadeira aqui. Na hora do chamado a gente abre aí, então vocês podem acompanhar, tá bom? Então é isso. Vamos lá para o estudo dessa semana, que está fantástico. Vamos estudar Alma, capítulo do 13 ao capítulo 16. São 4 capítulos apenas. E eu gosto quando é assim, eu dividi aqui os versículos, dá cerca de 14 versículos por dia para estudar. E aí dá para se aprofundar mais. O estudo de ontem tinha 47 versículos, é muita coisa para estudar e eu tive pouco tempo, para estudar. Aí então acaba que o estudo não sai tão profundo e parece que está faltando algo. Mas hoje, é poucos versículos e eu tive um pouco mais de tempo, então vou compartilhar com vocês aqui. Então vamos lá. Alma, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, a gente vai estudar aqui. Então, começando aqui no versículo 1, a gente tem que lembrar que no capítulo 12, Alma falou que Deus ele havia chamado anjos para ministrar os homens e ensinar o evangelho. E que esses homens eram chamados para compartilhar o evangelho, tal como aconteceu com Alma e também com Amaleque. Eles foram ministrados por anjos e agora eles estavam pregando o evangelho ali aqui na cidade de Amonia. Então é esse o método que Deus utiliza. Tal como nós temos profetas e apóstolos que recebem revelação de Deus e nos passam o plano, a vontade de Deus em nossos dias também. Tá bom? Então é esse método que Deus utiliza. Não vai mandar anjo para todo mundo, ele vai chamar homens e essas pessoas que receberam revelação vai nos conceder a parte do evangelho para nós nos ajudar, tá bom? Para nós termos conhecimento do plano. Então, falando sobre esse chamado, ele vai falar aqui no capítulo 13 sobre o recebimento do sacerdócio também, e sobre esse chamado. Então, vamos lá, versículo... Eu vou lendo e já vou explicando direto. Então, é Alma, capítulo 13, versículo 1. E outra vez, meus irmãos, desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu esses mandamentos aos filhos dos homens. Quivera que vos lembrasses de que o Senhor Deus ordenou sacerdotes segundo a ordem de que era segundo a ordem de seu filho, para que ensinasse essas coisas ao povo. Então, essa que fala segundo a ordem de seu filho era o nome do sacerdócio, que era segundo a ordem do Filho de Deus. Esse era o nome do sacerdócio. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, tá bom? Aqueles que saem para pregar o evangelho designado como missionários, ou sisters, eles estão representando o Salvador Jesus Cristo na Terra. Eles fazem o que Jesus Cristo faria se ele estivesse pessoalmente na Terra. Então são representantes. Também na ala, nós temos chamados, e esses também estão representando o Senhor aqui, dando aula,
como bispo e outros chamados que nós temos, né? Presidente das moças e assim por diante. Então são chamados aí que representam o Senhor. Todos esses são chamados. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre esse chamado e essa vocação, né? Esse sacerdócio. Então aqui no versículo 2 ele fala assim, ó. E esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem do Filho de Deus, de modo que permitissem ao povo saber como esperar pelo Filho para receber a redenção. Bom, meu vizinho aumentou o som de novo aqui, né? Prestem atenção mais na minha voz aqui, tá bom? Então ele falou aqui sobre o sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus. Então, para explicar um pouquinho sobre esse sacerdócio, eu vou ler aqui Doutrina e Convênios, seção 107, versículo do 1 ao 3. Diz assim: há na igreja 2 sacerdócios, a saber, o de Melquisedeque e o sacerdócio arônico, incluir o sacerdócio levítico. Falar sacerdócio arônico e sacerdócio levítico é a mesma coisa, tá bom? É o mesmo sacerdócio. É que o sacerdócio foi concedido à tribo de Levi, tá bom? E Arão, que era da tribo de Levi, o sacerdócio recebeu esse nome aqui, sacerdócio arônico, que veio da linhagem ali de Arão. Ele foi o primeiro, né, a receber ali, tá bom? Então ficou conhecido como sacerdócio arônico. Aqui então falou sobre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio arônico. Na verdade, só existe um sacerdócio. Aqui é uma divisão dentro do mesmo sacerdócio. Não existe 2 sacerdócios, tá bom? Existe apenas um sacerdócio. Não existe 2 poderes no céu que Deus usa. O sacerdócio arônico de Melquisedeque, tá bom? É um único poder. Só que aqui na terra, o Senhor fez uma divisão nesse poder para nos ajudar na organização e no trabalho de salvação aqui na terra, tá bom? Então nós temos o sacerdócio arônico, que existe 4 ofícios dentro dele, né, que são como se fosse chamado, ou seja, sacerdócio, dentro do sacerdócio arônico temos diácono, mestre, sacerdote e bispo. Dentro do sacerdócio de Melquisedeque existe 5 ofícios ou 5 divisões, que nós chamamos de sumo sacerdote, não, começando com elder, né? Começa com elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 e apóstolo. Esses são os 5 ofícios dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Mas lembrando, só existe um sacerdócio. São só divisões dentro do mesmo sacerdócio. Continua dizendo: a razão do primeiro chamar-se sacerdócio de Melquisedeque é que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Esse aqui, vamos estudar ainda nele aqui no capítulo 13, aqui ainda, então não vou me alongar muito, mas é o mesmo Melquisedeque a quem Abraão pagou dízimo. E esse mesmo Melquisedeque que passou a autoridade para Abraão. Ele queria receber o sacerdócio e ele recebe pela mão de Melquisedeque. O sacerdócio, então, passou a se chamar sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de Salém, ou rei da paz. Quem é o nosso rei da paz? É Jesus Cristo. Então, quando nós falamos pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, nós estamos falando um título ou nome de Jesus Cristo. O nome de Cristo, o título também é Melquisedeque, tá bom? Então, o sacerdócio é de Cristo. É isso que é importante mencionar aqui agora. E o versículo aqui 3 ainda diz: antes de sua época chamava-se Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Então, antes de Melquisedeque, o nome do sacerdócio era esse, Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Para evitar, né, a repetição do nome do Senhor muitas vezes, colocou-se só Melquisedeque, sacerdócio de Melquisedeque. Tal como aqui nós estamos vendo, né, ele fala que receberam o sumo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus, que é o mesmo que se encontra aqui. Vamos voltar aqui para a Alma, capítulo 13, o versículo 3 em diante aqui. Diz assim: este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo. Então aqui está falando que antes de recebermos o sacerdócio ou sermos chamados, tá bom? A gente é preparado antes de nascer, nós fomos preparados, recebemos nossas primeiras lições antes de nascer. Isso se encontra lá em Doutrina e Convênio, se não me engano, seção 136, tá bom? Fala que nós recebemos nossas primeiras lições antes de vir à Terra, tá bom? Para efetuar aqui. Então lá nós fomos chamados primeiramente, a gente aceita o chamado lá, e aqui é nos dada a oportunidade de ser chamado novamente.
Aqui lá, segundo a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Bom, existe duas palavras, né? A onisciência de Deus e a presciência, né? São coisas diferentes, mas às vezes as pessoas confundem. A onisciência de Deus significa o saber absoluto, pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Isso é a onisciência. Agora a palavra presciência, ela está ligada ao futuro, tá bom? Então a palavra presciência significa conhecimento do futuro, previsão ou pressentimento. Só que no caso de Deus, é perfeito isso. Então ele sabe todas as coisas. Ele é atemporal. Ele sabe tantas coisas antes, presente e futuro. Tá bom? Então essa é a presciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece tão bem que já sabe quais escolhas nós vamos fazer antes que nós façamos essa escolha. Exercendo o nosso arbítrio, como vai demonstrar aqui. Então a gente aceita esse chamado. Lá no céu, vou dar um exemplo. Funcionou mais ou menos assim. O Senhor falou, em 2001, nós vamos precisar de tantos missionários no campo para pregar o evangelho. Aí eu estava lá, né? Era antes de nascer, mas ele falou que em 2001 ia precisar desses missionários. Eu levantei a mão e falei, eu quero ir, né? E aí então eu aceitei o chamado de pregar, de ir para uma missão. E aí então eu nasço nessa terra e aí essa oportunidade é me dada. Tá bom? Então eu tive as minhas primeiras missões antes de nascer, para que eu pudesse estar preparado para fazer uma missão. Estou dando um exemplo aqui de missão, tá bom? Mas pode ser um chamado na igreja, um chamado de bispo, de presidente das moças, todos os chamados dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Cristo, nós fomos preparados antes por Deus. Tá bom? Nós tivemos nossas primeiras lições antes de nascer. Meu vizinho aumentou o som aí, não liga não, tá bom? Vamos continuar aqui a mensagem. Bom, agora ele desligou lá. Não, só tá trocando a música. Continuando aqui, então é segundo a presciência de Deus, a sabedoria de Deus que nós somos chamados. E ele fala, por causa de sua grande fé. Então também é merectória, de acordo com o que fazemos que nós somos chamados. E aí ele diz, sendo primeiramente livres para escolher o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com essa santa vocação. Então, veja que a gente tem o arbítrio. Mesmo que eu tenha escolhido lá fazer uma missão, quando eu nasci aqui, eu poderia rejeitar fazer essa missão. Falar, não, eu não quero ir, eu não vou. Né? Rejeitar, voltar atrás no que eu havia dito, tá bom? Eu posso fazer isso, conforme aqui é ensinado, sendo primeiramente livres para escolher o bem e o mal e exercendo uma fé muito grande. Essa oportunidade de chamado nos é dado, mas nós temos o arbítrio para escolher. Tá bom? E ele continua aqui, ó. Sim, com aquela santa vocação que lhe foi preparada, com uma redenção preparatória, em conformidade com ela, de acordo com o que havíamos prometido, a gente recebe aqui, mas a gente tem que escolher aqui e fazer boas escolhas, conforme está falando aqui. O versículo 4 continua. E assim foram chamados para esse santo chamado e por causa de sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente. Portanto, se não tivessem sido por isso, teriam tão grande privilégio quanto os seus irmãos. Então ele fala que é um privilégio poder ter o sacerdócio de Deus e receber um chamado para trabalhar na igreja de Cristo, no reino de Deus aqui na terra. É um grande privilégio, tá bom? Mas alguns recusam esse privilégio, endurecendo o coração, conforme a Escritura falou aqui, né? Por causa da dureza de seu coração e cegueiras de sua mente, nós não conseguimos entender. Quantas pessoas recusam um chamado na igreja? É falta de entendimento, tá bom? Então a gente precisa focalizar naquilo que o Senhor está nos chamando. Quando nós temos um chamado na igreja, nós acreditamos que foi um chamado por Deus. É esse o sentido aqui. Vamos lá, aqui o versículo 5, ele dá um resumo disso que ele está falando. Ele fala assim, ó, em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos. Assim, esse santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. Olha, então todos estávamos no mesmo privilégio. Foi dada a oportunidade a todos. Tal como hoje aqui, né, no mundo.
todos têm o privilégio de aceitar ser membro da igreja. O convite missionário vai a todas as pessoas. Tá bom? Ele continua aqui, versículo 6. Sendo assim chamados por esse santo chamado e ordenados no santo sacerdócio da santa ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens, para serem também e pudessem entrar no seu descanso. Então, ele fala que esse grande privilégio nos dado para pregar o evangelho e ajudar outras pessoas a entrar no descanso. O descanso aqui que fala é o descanso do Senhor, a salvação, tá bom? E ele diz, e o sumo sacerdote, segundo a santa ordem do Filho, e a ordem essa que existia desde a fundação do mundo, ou em outras palavras, sem começo de dias, nem fim de anos, sendo preparado de eternidade a toda eternidade, segundo a sua presciência em todas as coisas. Então, aqui falando sobre o sacerdócio, né, inclusive falando sobre, quando fala lá em Gênesis, quando Melquisedeque aparece e dá esse sacerdócio a Abraão, fala que ele é sem genealogia. No Novo Testamento fala também, né, sem genealogia, sem começo de dias ou fim de anos. Isso não está falando da pessoa Melquisedeque, está falando sobre o sacerdócio. O sacerdócio, ele é tão eterno como Deus. Ninguém inventou o sacerdócio. O sacerdócio sempre existiu, assim como Deus sempre existiu. O sacerdócio é o poder pelo qual Deus ele faz todas as coisas. E existe uma ligação entre o sacerdócio e Deus. Deus tem o sacerdócio. Então ele passa a ser o poder de Deus. Para nós, na igreja que nós costumamos dizer que recebemos o sacerdócio, o conceito certo de falar é que nós somos portadores. Nós utilizamos o sacerdócio de quem? De Cristo. Eu não tenho sacerdócio. O meu sacerdócio é o sacerdócio de Cristo. Quando eu vou abençoar alguém ou fazer uma ordenança, eu falo pela autoridade e o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. Tá bom? Então nós somos portadores do sacerdócio. A gente não tem o sacerdócio, não é nosso. Mas aqueles que receberem a plenitude, a sua exaltação, eles vão ter o sacerdócio. Vai ser seu o sacerdócio. Tá bom? Não sei se está um pouco confuso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu sempre deixo o meu WhatsApp aí. Mande áudio para mim no WhatsApp que eu esclareço um pouco, se ficou um pouco confuso. Tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Versículo 8, continuando. Ora, eram ordenados na seguinte maneira. Eram chamados com o santo chamado e ordenados com a santa ordenança, tomando sobre si o sumo sacerdócio da santa ordem, chamando este as ordenanças e o sumo sacerdócio que não tem começo nem fim, tornando-se assim sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem do Filho unigênito do Pai, que é sem princípio de dias, nem fim de anos, que é cheio de graça, equidade e verdade. E assim é. Amém. Eu estou aqui no versículo 9. Então, o sacerdócio ele é tão antigo como Jesus Cristo, como Deus. Ele sempre existiu, tá bom? E se der tempo a gente falar um pouco sobre Doutrina e Convênio, que fala sobre esse poder do sacerdócio, que o que rege ele é a retidão, tá bom? É por meio da retidão que é regido o sacerdócio. Bom, o tempo tá correndo aqui, né? Deixa eu ler o versículo 10 aqui. Acho que não vai dar tempo de chegar no 13, não. Ora, como falei sobre a santa ordem, ou seja, sobre o sumo sacerdócio, muitos foram ordenados e tornaram-se sumo sacerdote de Deus. Isso graças à grande fé e arrependimento e sua retidão perante Deus, preferindo arrepender-se a praticar a retidão ao perecer. Então, fala que aqueles que receberem o sacerdócio e forem exaltados, eles vão ter o sacerdócio para sempre. E aqui esses preferem a retidão, eles recusam o mal. Nós também, para receber o sacerdócio, nós fazemos meta e recusamos o mal. Existem metas, né? A meta que nós devemos fazer, a dignidade que nós temos que fazer, são as mesmas perguntas ali, basicamente, que se faz para entrar no templo também, tá bom? É isso. Bom, o tempo, eu vou ter que parar aqui no versículo 10 por conta do tempo, né? Já tá dando 20 minutos aí de mensagem. Então vou finalizar aqui no 10 e amanhã a gente continua do versículo 11 em diante, tá bom? Como
são só 4 capítulos esse mês, essa semana, então dá tempo da gente destrinchar um pouquinho melhor aqui essa parte, tá bom? Em vez de fazer correndo e perder muito detalhe. Então finaliza aqui no versículo 10, compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.